Vamos ver quantos desses 19 fatos incríveis você conhece. Sabia que a música que está ouvindo no momento afeta o seu batimento cardíaco? A música muda o humor e pode te botar para cima. E não para por aí. Uma boa música literalmente fala com o seu coração, já que seu batimento cardíaco sincroniza com a batida que você ouve. Ela também afeta a respiração e a pressão arterial. Somos os únicos seres com queixo no reino animal. Essa é uma característica óssea específica que avança a partir do maxilar inferior. Alguns pesquisadores acreditam que os peixes-boi e os elefantes também possuem queixo, mas as estruturas desses animais não são comparáveis ao queixo real dos humanos. Ninguém sabe exatamente ainda por que temos queixo, mas pode ter a ver com falar ou comer. Claro, não é igual para todos, mas em média as unhas dos pés crescem na metade do ritmo que as das mãos. As dos dedos mais longos também se desenvolvem mais rápido do que as dos mais curtos. E as da mão dominante geralmente crescem mais rápido. Falando em unhas, à medida que você envelhece, elas mudam significativamente, vão crescendo mais lentamente ao longo do tempo. Além disso, vão engrossando, pois as células das unhas, os onicócitos, começam a se acumular com o avançar da idade. As unhas das mãos não são tão diferentes, mas as pessoas cuidam mais delas. Além disso, as dos pés sofrem mais danos do que as das mãos ao longo da vida. As orelhas ficam maiores com a idade. Bem, não exatamente maiores, mas tanto o nariz quanto as orelhas decaem à medida que envelhecemos, pois a pele perde elasticidade. Além disso, a gravidade também faz o seu papel. Várias partes do corpo mudam de forma parecida, mas o nariz e as orelhas são algo que vemos e notamos primeiro. Os lóbulos da orelha pendem. Ela é feita de cartilagem que pode continuar crescendo, ao contrário dos ossos. Temos o hioide, esse osso incomum que não forma articulação com nenhum outro. Ele só está conectado a ligamentos e músculos e fica na garganta, entre a caixa de voz e a mandíbula. Isso ajuda a manter todos os músculos da parte inferior da boca no lugar. Além disso, usamos para falar e engolir corretamente. A pele é o nosso maior órgão. Em média, os humanos podem ter 2 metros quadrados dela. Isso significa que é possível esticá-la pela metade do chão de um banheiro de tamanho normal. Além disso, a pele compõe uma grande parte do peso corporal total, cerca de 15%. Mais da metade dos ossos do corpo está nos pés e mãos. As mãos têm 27 ossos cada, enquanto cada pé contém 26. Piscar não é apenas algo que nossos olhos usam para se lubrificarem. Piscamos de 15 a 20 vezes por minuto. E essa também é uma forma de dar uma pequena pausa para o cérebro. Embora essas pausas sejam bem curtas, o cérebro consegue recarregar rapidamente e seguir funcionando depois delas. Isso é semelhante a reiniciar o computador. Você também já notou que o café em temperatura ambiente não tem um gosto tão bom? Mesmo que tenha tomado um perfeito, a temperatura ainda afeta o sabor. Temos receptores nas papilas gustativas que são mais sensíveis às moléculas dos alimentos à temperatura ambiente, ou até um pouco mais. Assim, quando o café está quente, ele pode parecer menos amargo, o que significa que tem um sabor melhor. Isso porque as papilas gustativas encarregadas de detectar o sabor amargo não são tão sensíveis quando a bebida está quente. Os cheiros também afetam o sabor, então, mesmo quando for amargo, o café quente pode ter um sabor delicioso porque é possível sentir o agradável aroma, algo que a bebida à temperatura ambiente não tem. Falando em papilas gustativas, a mãe natureza meio que nos fez apaixonados por comida. A língua humana tem 10 mil delas, que diferenciam salgado, doce, azedo, amargo e picante. Você sabia que elas mudam a cada 2 semanas? E esta é provavelmente uma das características mais importantes da humanidade. Por exemplo, tente comer um limão e manter a cara séria enquanto isso. Mais difícil do que pensa? Você, em reflexo, se enruga como uma espécie de resposta à rejeição ao sabor azedo. Ou mesmo para sinalizar para si e para os outros que algo pode estar errado. Há muito tempo, um sabor amargo poderia significar que havia algum elemento ácido que poderia nos prejudicar. Então isso pode ter sido algo que a evolução nos deu para nos proteger. O esqueleto humano não é seco, embora provavelmente seja assim que o imaginemos. O corpo é composto de 55 a 60% de água. Mas o fluido não está apenas nos músculos, pele e órgãos, mas também no esqueleto. 1/3 da massa óssea é, na verdade, água. Nossos corpos têm listras. Elas são chamadas de linhas de Blaschko.
é um padrão que cobre o corpo humano da cabeça aos pés. Elas correm para cima e para baixo nas pernas e braços e atravessam o tronco. E são na maioria invisíveis. Os pesquisadores as veem como um tipo de relíquia do desenvolvimento humano, que foi de uma única célula a um ser totalmente formado e bastante complexo. Cada um de nós tem uma rede inteira escondida no corpo. Sim, estou falando sobre vasos sanguíneos. Eles são minúsculos, mas se fossem alinhados, seriam 97 mil quilômetros deles em uma única pessoa. O corpo brilha, mas nossos olhos não conseguem ver, pois é um brilho cerca de 1000 vezes mais fraco do que eles podem detectar. Isso não é tão incomum. Animais com reações metabólicas também brilham. Com a resposta metabólica, eles emitem fótons que geram luz. A parte superior do corpo é a que tem luz mais vital. E nem sempre a pessoa brilha igual. Quando o horário de sono é regular, a bioluminescência é mais forte por volta das 4 da tarde. Porque a maioria de nós se sente tão nebulosa depois de acordar de uma soneca. Cochilar geralmente é ótimo, pois pode melhorar o sistema imunológico, o humor e aumentar o desempenho no trabalho. Alguns até gostam de tomar uma xícara de café antes da soneca. Então acordam se sentindo descansados e recarregados por causa da combinação do sono com a cafeína. Mas somos todos diferentes, então algumas pessoas acordam da soneca sentindo-se um bagaço. É algo chamado inércia do sono, e provavelmente vão se sentir assim se o cochilo durar mais de 20 minutos. Isso pode estar relacionado à adenosina, que se acumula no cérebro quando se está acordado e diminui quando se está dormindo. E quando a pessoa está se sentindo grogue, pode ser porque a adenosina não foi totalmente eliminada durante o período em que estava acordado. A forma como o corpo reage ao cochilo também tem algo a ver com a genética. Então não force. Se você não se sente bem depois de uma soneca, em vez disso, invista em uma boa noite de sono. Se você está tendo problemas para dormir à noite, tente usar meias ao deitar. Os cientistas descobriram que as pessoas que fizeram isso adormeceram mais rápido, pois as meias enganam o corpo a pensar que está ficando mais quente, então ele aumenta o fluxo sanguíneo para a pele. Por causa disso, a temperatura central cai um pouco, e esse é um dos sinais para o cérebro de que é hora de dormir. Mas não use o par de meias que vestiu ao longo do dia, prefira tudo limpo. O intestino é o único órgão que temos com o próprio sistema nervoso independente. Ele conta com 100 milhões de neurônios na parede intestinal, e muita gente costuma chamá-lo de segundo cérebro. Os neurônios são como mensageiros do nosso sistema nervoso, transferem informações para os músculos e células nervosas e glandulares por todo o corpo. E o intestino é tão forte que pode manter as funções mesmo se a conexão neural primária entre o cérebro e o intestino for cortada. Isso significa que se o cérebro não tivesse a chance de se comunicar com o segundo cérebro, os neurônios lá embaixo ainda poderiam transmitir as informações para que o sistema pudesse funcionar de forma independente. Você perde quase 8% da água em um voo. Isso acontece porque está em um ambiente climatizado, e nesse caso, a umidade pode chegar a 10 a 15%. Isso é 3 vezes mais seco do que no deserto do Saara, portanto, não esqueça de se hidratar quando estiver nas alturas.